aqui para mais um episódio de Missionando, uma parceria da APMT com a IPP-TV. Eu sou Emerben de Castro, missionária da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Estou aqui com meu colega, mais uma vez, o Kleber, né? Bem-vindo, Kleber, também, para este episódio. Qual é o nosso episódio de hoje, Kleber? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o choque cultural. Como é a adaptação de um missionário quando ele chega no campo missionário, o que ele precisa fazer, quais são os desafios, os obstáculos ali e também esse desafio de retorno para o Brasil. Então hoje nós vamos falar sobre isso, fique até o final que vai ser um bate-papo muito interessante. E os nossos convidados hoje, nós temos aqui o reverendo Leonardo Bessa e a Célia, sua esposa. Sejam bem-vindos, muito obrigado por estar aqui participando com a gente desse episódio, falando sobre esse tema tão importante. Privilégio nosso poder estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, porque este é um tema assim que não é muito falado, né, Kleber? E aí nós estamos aqui com um casal de missionários que tem uma boa trajetória, uma vasta experiência no campo, e eles já passaram por tudo aquilo que é o choque cultural, a adaptação no novo país, e agora estão numa nova fase. Já ouviram falar do choque cultural reverso? Então, às vezes a gente lê, talvez você já leu algum texto, algum livro, mas hoje nós temos pessoas aí que passaram, ou estão passando, né, por essa experiência. É verdade. Voltando depois de alguns anos no campo do Oriente Médio, e vocês poderiam dar um pano de fundo, contar um pouquinho sobre esse tempo que vocês estiveram servindo como missionários no Oriente Médio? Sim, certamente. O Oriente Médio é uma região muito calma, muito tranquila, né? Nada volátil, nada de interessante acontece. É interessante perceber que tem muito mito e mau entendimento sobre o Oriente Médio, né? As pessoas lá perguntavam pra gente, né, Célia? Aonde é que é melhor? Aqui ou lá no Brasil? E a gente sempre dizia assim, olha, não tem um cenário 100%. No Brasil tem coisas boas e coisas ruins, aqui também tem coisas boas e coisas ruins. Justamente para não incentivar esse pensamento de que o país do outro é melhor do que o nosso. E foi um tempo muito enriquecedor para as nossas vidas, abençoador para a vida daqueles a quem Deus nos usou, tanto a minha vida como a vida da Célia, para abençoar, para edificar, para transformar, para ensinar, para falar o coração. Então foram quase 17 anos de uma jornada missionária intensa, né? Com muitas oportunidades, muitas ameaças, mas no todo um tempo muito, muito edificante. E também de muitas experiências engraçadas. Verdade. Você tem que levar na esportiva. Sim. Eu imagino, né? Um mundo completamente diferente, em 17 anos deve ter muita história, né? Vocês vão poder compartilhar algumas com a gente, mas com certeza teria muito mais história aí para contar, né? É verdade. Célia, e esse tempo que você ficou lá, você tem alguma experiência que você gostaria de compartilhar? Olha, a nível, falando sobre choque cultural, uma coisa muito marcante logo que nós chegamos lá no Oriente Médio foi o aprendizado do idioma local, né? Não é só a questão de aprender o árabe, mas de aprender o coloquial, o que comunica com o povo, né? Então nós resolvemos montar a casa, né, querido? Comprando as coisas. E aí eu ia na loja, uma loja lá perto de casa, para comprar as coisas de casa, e ficávamos perguntando, né? O que é isso? Perguntávamos em árabe, né? O que é isso? Quanto custa? O que é isso? Quanto custa? Eles falavam o nome e a gente ia aprendendo o nome das peças de coisas de casa. Essa foi a nossa estratégia para aprender o idioma. Para alugar um apartamento vazio para poder comprar tudo e, consequentemente, aprender o nome de tudo. Né? Do tapetinho do banheiro para não escorregar e cair até a lâmpada. Tudinho. E houve um momento muito assim, interessante e engraçado para mim, que eu estava na loja comprando as coisas, balde, peneira, panela, prato, talher, tudo, né?
E aí me deu vontade de ir ao banheiro. E aí eu perguntei, aonde é o banheiro? Perguntei em árabe, né? E a moça falou assim, é lá em cima. Mas mamnua, falava essa palavra, mamnua. Eu não sabia o que era mamnua, eu falei, lá em cima. Peguei e comecei a subir a escada, né? Subi a escada, quando chegou lá em cima, eu perguntando, onde é que fica o banheiro, né? E a moça falava, é lá, mas mamnua. E eu não queria nem saber, eu ia entrando e fui lá no banheiro, saí. Quando chegou lá embaixo no caixa, essa moça chegou para a moça do caixa, que era uma das donas da loja, né? E perguntou, ela quis ir no banheiro, mas eu falei com ela que era mamnua, mas ela não entendeu, né? Aí a moça riu muito, né? E eu perguntei para ela, o que é mamnua? Ela falou, é porque é proibido. Era só para funcionário. Era um banheiro só para os funcionários. Aí eu falei, mas agora eu já fui. Então essas coisas acontecem. Leonardo chamava táxi, parava, perguntava para onde nós íamos, né, para a igreja lá, e aí um moço falava, falava que não. Ele balançava a cabeça lá, assim. Falava que não. Lá, não era. E a gente entrava no carro achando que ele fazia assim, a gente achava que tudo bem, né? E ele parava o carro, desligava o carro, até a gente sair, ficava falando. Não ia levar. Porque lá tem essa comunicação gestual, não é de palavra, né? Você faz certos sinais e eles entendem. Então, isso lá é não. É comunicação não verbal, né? Não verbal. Então, quando você levanta a cabeça assim, nessa direção, não. você está dizendo não, né? Ou então a mãe, por exemplo, quando está no supermercado, a gente já viu isso acontecer, a criança pedindo doce, pedir para comprar o doce, compra o doce, e a mãe olha e faz assim, ó. Pisca o olho. É não. Ela está dizendo não. Ou então levantar a sobrancelha também. Olha, não. Já estamos aprendendo árabe, né, Cleber? E às vezes a gente acha que esse choque cultural é só a língua, né? Não, vou chegar no país, vou aprender só a língua e tá tudo certo. Não, ainda mais se tratando de Oriente ou Ocidente, né? Acho que tem muitas diferenças culturais, né? Essa comunicação gestual é bem interessante. Sim. Mas vocês falaram assim que já estão se comunicando em árabe. É difícil aprender árabe? Como é que foi essa experiência de vocês aprender a língua? Olha, a CIL, a Sociedade Linguística Internacional, classifica o árabe junto com o japonês, o chinês, o hindi, como um idioma de fala e escrita complexa, né? Fala, escrita, leitura complexa. Então, é realmente um idioma difícil de se aprender, mas não é impossível. Nada que não possa ser vencido com dedicação, disciplina, para poder vencer as limitações do aprendizado. O que é interessante no árabe é que são 3 árabes. Na verdade, o árabe são 3 árabes. Tem o árabe coloquial, que é o falado em cada país. Se só existisse o árabe coloquial, talvez o povo do Líbano ou da Síria não entendesse o que o povo do Marrocos ou do norte da África está falando. Por causa da diferença na maneira de falar o árabe coloquial. Tudo árabe, mas não é a mesma coisa. Aí tem o MSA, que é o Modern Standard Arabic, ou seja, o árabe moderno padrão. Esse é o árabe da mídia, do rádio, da televisão, dos jornais, da revista. É o árabe que conecta todos os países falantes do idioma árabe, né? É aquele que serve de base comum para que todos eles se entendam. E o terceiro árabe é o árabe clássico, é o árabe dos textos eruditos, como a Bíblia, o Corão, né? Então você precisa ter um nível muito bom de árabe para chegar a ler o Corão, a Bíblia, ou os textos mais poéticos, eruditos e assim por diante. E é um desafio muito grande aprender os 3 tipos de árabe e mais ainda usá-los no dia a dia, né? E o gestual? Adiciona-se a isso o gestual, né? O gestual é bem de cada lugar, né? Cada lugar tem os seus gestos. Os seus gestos. Tipo, a pessoa olha para você e faz assim, ó. Quando a pessoa olha para você e faz assim, significa Larza Shuai, ou seja, espera um pouquinho. Já eu te dou atenção.
Já já eu te dou atenção. Espera um pouquinho. Larza, Uau. espera um pouquinho. Olha outro choque. Chegamos no ponto de ônibus e o ônibus parou e o motorista fez assim pra gente. Não. Aí a Não. gente não subiu no ônibus. E ele de novo. E a gente não subiu no ônibus. Entendendo como não. Ele balançou a cabeça assim, a gente, na nossa Não cultura... pode subir, né? Não. Não, ele estava perguntando pra onde você vai. Lá, balançar a cabeça, como a gente faz na nossa cultura, não, é pra onde. Então, por exemplo, o pai chega em casa e diz assim: ó, criançada, esse fim de semana nós vamos passear. Aí a criança pergunta: aonde? Aonde? Aonde nós vamos passear? Uau. Gente, mas isso tudo faz parte, sim, do choque cultural. E eu acho que muito importante é a pessoa levar na piada, na esportiva. Rir dos seus erros, sabe? Não pode Porque estressar, senão né? você se sente humilhado e você acaba entrando em depressão. E acaba travando e você cria um Sim. bloqueio com a cultura. Tipo, tudo que eu Sim, faço aqui é errado, né? sim, Acaba criando esse bloqueio, sim. então você leva na esportiva, né? Com certeza, Além com de- certeza. Eu sempre preferi o árabe clássico porque tem os haraketes. Os haraketes são aqueles sinais, tracinhos, bolinhas, pontinhos, porque aquilo ali ajuda a ler, tá? São os diacríticos, né? Sim. A sinalização diacrítica, né? Agora, quando não tem, é uma pessoa que já conhece o idioma e sabe O que tá- que o contexto. aquela palavra não tá com haraquete, mas ela tem os haraquetes e aquilo quer dizer, vamos dizer a palavra kitab, quer dizer livro, né? Mas se não tiver os haraquetes, quem não souber o que é aquilo, Não consegue ler. são 3 letras. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Os diacríticos seriam as vogais, a vogal A da palavra casa. Então viria escrito no papel só o C e o S. É você quem coloca na sua cabeça o A em cima do C e o A em cima do S para poder ler a palavra Isso. casa. Entendeu? Mas como eles já Então- estão acostumados, eles tiram e pra eles já sabem, né? Já estão Exatamente. acostumados. Minha Né? memória lá não tá essas coisas, né? Então aí, se tinha os haraquetes, pra mim era mais fácil. Mais fácil. E eu fui alfabetizada já com os haraquetes, aprendi, né? Com a consuleza do Egito. E depois nós trabalhamos com uma igreja árabe, né? Que atendia libaneses, sírios, iraquianos, durante bastante tempo, antes de ir para o campo. E aí também Leonardo foi alfabetizado, nós demos, né, uma melhorada no O que nos quando chegamos ajudou. lá, já nos ajudou bastante. Ajudou consideravelmente Porque esse já trabalho foram, aqui. Já Alfabetizados. Ah, que árabe legal. No Brasil. Isso. No A Brasil. partir do português ou a partir do inglês? Como é que A Não, a partir do português. A partir do português. Do português. Que Lá legal. vocês aperfeiçoaram. Lá não tem do árabe a partir de português. Não tem, né? Não, é a partir do inglês lá, Uma, né? uma coisa interessante também é o problema do falso cognato, né? Eu me lembro de uma situação muito interessante que uma senhorinha do nosso prédio, ela estava chamando a Célia para tomar café, porque lá os relacionamentos se dão com uma xicrinha de café, né? Você tem que estar disposto a tomar bastante café ou chá. Ou café ou chá, dependendo do lugar onde você está. E aí ela dizia assim para a Célia: Célia, tá? Aí a Célia dizia assim: ah, então tá. Tá. E ela falava, tá, Tá, Cília. Célia, tá, Me Cília. chamava de Cília. Tá, Cília. Aí eu, tá, Cília. Aí eu, tá. Até que ela fez, tá, Cília. Só quando ela gesticulou tá, é que a gente percebeu que talvez vamos, o tipo tá assim, não vamos. seja tá, seja vem. Vem tomar cafezinho, né? E esse tipo de coisa acontece muito, o tempo todo. Nos primeiros anos, durante o desenvolvimento, né, a implementação do que a gente chama de PALC, Programa de Aquisição de Língua e Cultura, esse processo tende a se repetir ciclicamente durante aí os primeiros 12, 24 meses, até que você realmente Demora. Demora, pegue, né? o Demora. idioma, consiga se desenvolver facilmente, se mover facilmente na cultura, pegando ônibus, pedindo para assaltar, perguntando aonde fica o lugar próximo e assim por diante.
Que interessante, né? É porque isso é um processo. E aí, nesse tempo, dá um nó na cabeça do missionário? Dá. Como é que é isso? O nó se dá, apesar de que nós já estávamos trabalhando com pessoas do Oriente Médio aqui no Brasil, mas o nó dá porque você precisa trabalhar, principalmente em alguns lugares que falam vários idiomas misturados. Nossa. Então, isso aí é bem interessante, mas também facilita, porque aí se você não lembra em árabe a palavra, você fala em francês, você fala em inglês, Em isso ajuda muitos bastante. casos, a população é bilíngue e trilíngue. Uau. Sim, então isso facilita. Agora, o que dá a nível de choque, por exemplo, guerra, né? Guerra é uma coisa difícil da gente lidar. A gente enfrentou guerras, né? E as guerras são difíceis de você realmente lidar com mísseis caindo ao redor da sua casa e tal. Isso é uma coisa que é muito marcante, né, Leonardo? E é assustador, né? Porque nós não estamos acostumados, por exemplo, com carro-bomba. Nós não estamos acostumados com bombardeio. Nós não estamos acostumados com granada ou mina. Uma vez nós estávamos até trabalhando, ajudando a limpar um lugar que seria o acampamento da igreja, e eu tive um tremendo livramento, porque eu estava capinando, e aí eu dei uma enxadada, quando saiu faísca foi que eu vi que eu tinha dado uma enxadada num morteiro, né? Um morteiro grande. Que não tinha explodido, foi jogado lá e estava sem explodir. E aí, aquele momento em que você dá graças a Deus, porque Essas coisas são... não voou na explosão, né? A gente separou direitinho, limpou aquela área, depois as forças de segurança vieram e levaram o morteiro embora para ser detonado, né? Mas Agora, são coisas que nós não estamos acostumados. Emocionalmente mexe com Mexe. a família, Sim, com o missionário. mexe, mas sabe de uma coisa? O Senhor, Ele nos capacita a passar por essas coisas. Porque se nós não tivéssemos sido capacitados pelo Senhor a aguentar guerra, a viajar em meio à guerra quando estava sendo bombardeado, lembra? Que nós tivemos que sair do país por causa do visto para reentrar. Isso acontece muito, né? Na maioria dos países você verdade. tem que sair e reentrar. E nós saímos debaixo de Bombardeio. fogo, de bombardeio. Eu até lembro que nessa época até a APMT ofereceu para vocês retornarem ao Brasil. Sim. E vocês disseram não. A APMT... Como? O que aconteceu para vocês dizer assim? Nós ficamos. Não aconteceu, Emma, não aconteceu. Deus não falou pra gente sair. Porque você pensa bem, e nós pensamos assim. Se você faz amizade, cria um relacionamento, e aí você está desenvolvendo uma amizade, na hora que aquela amizade começa a ter problema, você abandona ela? Jamais. Nós oramos e Deus nos deu paz no coração de pra permanecer. Não, não, com a guerra, tranquilo. Vejam bem, a PMT ela foi muito cuidadosa, ela foi muito séria, foi muito responsável. O aeroporto havia sido bombardeado, não tinha como sair de lá pelo modo normal, que é de avião. E a PMT estava disposta, se fosse o caso, a alugar um barco para ir lá buscar a gente. Se fosse o caso de arrumar um barco para ir lá tirar a gente, já que a única maneira de sair do país de forma um pouco mais segura era pelo mar, né, pelo mar Mediterrâneo, uma vez que as estradas que davam acesso a outros países estavam sendo bombardeadas naquele tempo. Nossa. 150 pontes foram explodidas. Nossa. E nós buscamos ao Senhor em oração e pedimos que o Senhor nos orientasse a melhor estratégia, como lidar com aquela situação. E Ele nos deu paz para ficar, né? Com certeza. E isso estava tão certo que as pessoas começaram a notar. As pessoas nos paravam na rua e diziam: poxa vida, todo mundo foi embora. Por que vocês todo mundo ficaram? largou a gente aqui para morrer nessa situação. Mas por que vocês, tendo a oportunidade, não foram embora? Uau. Vocês devem ter algo muito importante para falar para gente.
Uau. É o que nós ouvimos. E nós percebemos que o relacionamento com as pessoas Se aprofundou. mudou, Uau, se aprofundou se a aprofundou, partir foi daquela maravilhoso. experiência, a partir daquele momento. Abriu portas para evangelização, Sim, para relacionamento mais Sim, profundo. Olha sim. só, A Deus trabalhando. confiança em nós, ela foi ampliada, com certeza. Sem sombra de dúvida. Acabou se mostrando a estratégia correta, né? Para aquele momento difícil em que todos nós estávamos para viver. Fácil não foi. A primeira coisa que acontece é os caixas eletrônicos não saem mais dinheiro. Nossa. Não tem dólar. Eu levei 1 hora para chegar, 1 hora apenas, a partir do primeiro bombardeio, para chegar no caixa eletrônico. Já não tinha mais dinheiro. Então a gente já ficou sem dinheiro. O único dinheiro que eu tinha era o que eu tinha guardado debaixo do travesseiro. E aí eu corri para o supermercado. O supermercado estava absolutamente vazio. Em menos de 1 hora todo mundo foi lá, comprou tudo, comprou toda a comida, comprou toda a água e sumiu. A gente só conseguiu comprar lata de feijão. Foi, a gente comprou bastante. Compramos várias pra latas de gente feijão. E para os vizinhos também, porque muitas vezes os vizinhos não tinham. Isso, compramos latas de feijão para nós e para as pessoas que eventualmente precisassem naquele momento difícil, né? E a guerra continuou, sem água, sem luz, sem telefone, sem ventilador, um calor terrível, sem dinheiro, sem poder se mover, porque numa situação como essa você fica ali mais ou menos na sua rua só. Você só consegue se mover na sua rua, você não se move Tudo fica no centro bloqueado. da cidade, não vai ao banco, não vai fazer alguma compra no supermercado e assim por diante. E lidar com tudo isso, não tendo passado por isso antes e não estando pronto, acaba sendo marcante, difícil, um choque realmente, né? Não é só um choque cultural, um choque existencial de experiência. O que é que eu estou fazendo aqui? Agora, olha só, eu não acredito que seja sempre seja uma regra, né? Nem sempre os missionários precisam ficar em época de guerra, né? É verdade. É uma coisa que tem que buscar o Senhor e seguir a paz. É verdade. Porque nem sempre é momento de você ficar. Nós ficamos porque realmente nós tínhamos convicção de que o Senhor queria que a gente ficasse. Isso mesmo. Verdade. Isso é isso muito mesmo. importante, porque o pastor tocou assim, um ponto assim, que falou estratégia. Uhum. E ele também é professor de estratégia. Estratégia, metodologia missionária, é verdade. Metodologia missionária no CFM, né? Então, a gente pode entender que as estratégias, muitas vezes, podemos ter um padrão básico Verdade. do que mas nem sempre aquilo que a gente se propõe fazer, ou como a estratégia que a gente pensa, porque aí chegar no campo e o que Às vezes muda tudo. Nós precisamos estar bem sensíveis, né? À voz do Espírito Santo e àquilo que Deus vai mandar você fazer, vai orientar você fazer, porque a essa altura do campeonato, todas as estratégias já são praticamente nulas, né? Verdade. Você precisa ali de que o Senhor te dê uma estratégia em tempo real para lidar com a situação. Verdade. Eu Qual queria. é o plano B, C, D, né? Olha bem agora. Às vezes não tem, vai até o Z e não tem. Tem Verdade. que deixar a coisa rolar Verdade. e viver na dependência total de Deus. Verdade. Dependência de Não tem como você prever nada. E voltando ao nosso tema, né, que é a questão do choque cultural, é inevitável. Choque cultural é inevitável. Nós estamos aqui numa realidade. O lugar para onde a gente vai servir ao Senhor em missões é uma outra realidade completamente diferente. É tudo diferente. O ar é diferente, a água é diferente, a comida é diferente. Nos primeiros momentos você adoece, porque o nosso organismo não está pronto para as bactérias da água, daquele lugar e assim por diante. Da mesma maneira que quando as pessoas de lá vêm para cá, elas também adoecem nesse primeiro momento, né? Então o nosso corpo ele não foi preparado para viver fora desse nosso ambiente, nosso Brasil varonil. E isso tem um custo, inclusive na questão da saúde, né? E a gente precisa levar em consideração isso também como parte do choque cultural, a necessidade de se adaptar à comida de lá, a comer o que as pessoas comem, porque se você for viver
como embaixador, comendo as coisas de lá do Brasil, né? Manda vir um container cheio de coisa do Brasil e come as coisas do Brasil. Aí realmente você não vai ter um ministério que se sustente. Ele passa a ser insustentável se você tentar viver no campo como se estivesse no Brasil. Então, parte do choque é justamente você forçar, se disciplinar a viver como aquelas pessoas vivem, naquela condição de vida, comendo aquela comida, falando aquela língua, raciocinando da maneira que eles raciocinam. E só assim você vai conseguir efetivamente apresentar as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus. Que é o objetivo principal, né? Exatamente. Eu falei aqui quando ele estava falando que é viver sem abacaxi. Porque nós tivemos uma experiência em comprar um abacaxi lá que foi terrível, né, querido? Verdade. Eu queria ouvir mais umas 2 histórias, né? A Célia contar mais uma e o Leonardo mais uma desses choques, dessas coisas assim, que foram bem marcantes, né, no campo, de coisas que talvez aqui seria algo normal e que passaria, mas que lá não, que lá foi algo assim impactante. Talvez mais uma de cada um pra gente entrar nessa questão do choque reverso. Love you. Ah, é verdade. Bom, é muito comum, né, ver os homens com uma amizade assim muito profunda, muito legal, que é uma coisa diferente, né? Entre homens. Entre homens, Sim, né? 2 amigos andando de mão dada, andando de braço dado, Na moto, juntos. sentados juntos, conversando na praça e tal. E é diferente da nossa realidade aqui no Ocidente, né? Mas lá é um caso realmente de amizade. Uma amizade real, uma amizade profunda. Ser amigo de alguém lá significa estar disposto, inclusive, a morrer por aquela pessoa. O seu amigo morre por você e você morre pelo seu amigo. Eu me lembro muito do texto bíblico quando dizia e explicava sobre a amizade, né? Esse amor que tinha, né? Entre Davi e Jonatas, que era uma amizade profunda, né? E dentro de uma cultura oriental. Oriental. Né? Sim, Exatamente. Isso. Sim. Então, às Exatamente. vezes, no Ocidente aí a gente pode ter outra interpretação. No nosso mas olhar, a gente às vezes não até consegue hoje- compreender, né? Essa Verdade. Até hoje preserva esse tipo de amizade. Verdade, Sim, até verdade. hoje. E é uma coisa que a gente já perdeu aqui no Sim. nosso lado do mundo. Né? A gente já não tem mais essa perspectiva. Da mesma maneira que a perspectiva da família. Família é muito forte. Família é coisa muito séria. Casamento é muito sério. Filhos é coisa muito séria. Voltando àquela pergunta que você me fez, né? Até chegar lá no Oriente Médio e trabalhar lá, eu não tinha, como ocidental, como tendo uma mente ocidental, aquela noção muito clara de que quando a gente tem filhos, a gente continua vivo através dos nossos filhos, né? E isso nós podemos perceber, eu pude perceber lá de uma maneira muito clara que as pessoas realmente sentem que vão continuar vivas para sempre através dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos e assim por diante. E tudo isso motiva aquele povo, aquela população a conservar de uma maneira muito forte, muito arraigada a ideia de família, a ideia de casamento, a ideia de paternidade, a ideia de maternidade, a ideia de irmandade. Uma coisa que realmente no nosso lado do mundo ela já está cada vez mais fluida, né? Cada vez mais diluída, cada vez mais distante da nossa realidade. É muito interessante perceber isso. Quando eu via as pessoas perguntarem sobre isso, e isso começou a me incomodar, né? E a Célia também. Às vezes eu me incomodava mais por ela, porque muitas vezes as pessoas perguntavam assim: oi, tudo bem, meu nome é tal, e a pessoa se apresentava, e a próxima pergunta era: você tem filhos? Ô, louco, já assim, já... Quantos filhos Aí já? dizia Uau. assim, eu dizia: não, nós não temos filhos. Aí a segunda pergunta: a culpa é sua ou a culpa é dela? Nossa. Aí eu dizia: eu já a amei, eu amei a Célia, sabendo que ela não podia ter filhos. Aí a pessoa virava e dizia assim: eu tenho uma filha que é fértil, você pode casar com a minha filha que é fértil. Na frente da Na Célia. frente dela. Uau. Não ia
você pode casar com a minha filha que é fértil. Ela vai ter filhos para você. Nossa. E aí a gente começou, eu pessoalmente, naquelas conversas de homem com homem, né? Quando as pessoas sempre perguntavam, e eu comecei a orar seriamente a respeito disso. E aí Deus me deu uma estratégia muito interessante, que foi a de mostrar para a pessoa que eu tenho filhos espirituais. Uau. E que vocês são os meus filhos espirituais. Deus me deu filhos espirituais. E isso realmente funcionava. Quando eu dizia, Deus me deu filhos espirituais. São vocês. É meu dever ensinar o caminho de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E acabava se tornando uma oportunidade, né, de compartilhar o próprio evangelho através dessa situação. Mas, ele acabou não contando, né? Nós íamos para a escola para aprender árabe de ônibus, né? E sempre pegávamos o ônibus, o mesmo horário, sempre era o mesmo motorista. Ah, você falou da amizade, começou a contar. É a segunda vez que ela menciona isso no podcast, então agora não tem como escapar, né? Já que ela jogou na fogueira e quer que eu fale, né? Eu tentei sair pela tangente, mas é muito normal e natural você expressar a sua amizade pelo seu amigo, como eu disse, andar de mão dada e sentar junto no banco da praça para conversar sobre a vida, sobre as coisas da vida. Não quer dizer uma opção sexual, como, por exemplo, a gente tem aqui no nosso lado do mundo e na nossa realidade. E as pessoas expressam. Quando elas gostam de vocês, elas expressam. E o motorista do ônibus, eu gostava dele e ele gostava de mim. E era muito interessante que, quando ele me via na avenida passando, lá do outro lado da avenida, ele parava o ônibus, botava metade do corpo para fora da janela e dizia assim para mim, Habibi, love you, love you, love you. E eu aqui do outro lado da avenida, faz isso não, eu vim do Rio de Janeiro, não faz isso não. Ainda bem que não tem nenhum brasileiro filmando aqui, imagina. Se isso cai lá no grupo da igreja. Pois é. Meu Deus. Bom, já que você quis, pronto, falei. Tá gravado. Da sua alegria. Essa história é muito boa. É que é muito interessante, porque a gente tem essa percepção de outra maneira de olhar. Viver o mundo, né? Isso é importante, que também os nossos ouvintes que estão aqui nos assistindo, estamos aqui conversando com o pastor Leonardo e a Célia, sua esposa, e estão contando essas experiências. É muito bom também a gente saber disso, né? É muito divertido. Sim. Nós nos divertíamos muito lá. Tem que levar com humor. Tem que levar. É óbvio que tem certas situações que você fica estressado. Baqueado, sério, estressado. né? Às vezes uma criança pequenininha corrigindo você. Entendeu? Porque as crianças já falam vários idiomas, você não tá sabe. Aprendendo, né? Aí a criança pega e fala, não é assim que fala, é assim. Olha então só. é uma coisa, né? Você tem que saber sair dessa situação. Mas tudo isso junto, né? Tudo isso junto, você tem que estar disposto, né? Tem que ir para o campo disposto a viver isso. E a também estar aberto para saber o que você vai enfrentar. Porque as experiências que outros te contaram, você pode até guardar, pode ajudar de alguma maneira, em algum momento. Verdade. Mas você vai ter a sua experiência no teu tempo, com as pessoas que você está. Então, a gente até gostaria de ficar ouvindo essas histórias, mas a gente agora queria ouvir um pouquinho também desse outro lado que não é muito falado até no ambiente, nas igrejas. O choque cultural reverso. Depois de anos passar em outro país, aprender a cultura, aprender a língua, conviver, fazer amizade, entender como funciona. Acostumar com as comidas de lá, né? Com as coisas de lá. Verdade. Como está sendo para vocês esse retorno ao Brasil? Difícil. Difícil. Não é fácil, não. Porque muitos valores são diferentes, né? E muita coisa diferente, né? O Brasil se acostumou, né, com certos
com certas atitudes de lá e que aqui não são iguais. Então, a gente sente diferença e nada mais é a mesma coisa do que a gente saiu daqui. Não é, por exemplo, lá não tem ladrão, todo mundo deixa tudo aberto, a casa, o carro, o tempo todo. Nossa. Foi uma agonia pedir o proprietário do apartamento para colocar uma fechadura na porta e na janela. Nunca teve, E ele não conseguia entender por que precisava de uma fechadura na porta e na janela. E eu falava, não, moço, eu venho do Rio de Janeiro. A gente lá no Rio tem que botar, a gente só dorme em paz se tiver a porta e a janela trancada. Ele, não, aqui não tem problema não e tal. E aí nós não conseguimos. E aí a gente acabou acostumando lá, né? a viver dessa maneira. Então tem que vigiar para acabar não relaxando aqui na nossa própria cultura e acabar sendo assaltado, roubado, furtado, essas coisas. Então, o país que nós deixamos, esse Brasil que nós deixamos lá no início dos anos 2000, 17 anos depois, é um outro país, é um outro Brasil. Vocês viram coisas e passaram por coisas aqui que a gente não passou, a gente não viu, né? Não foram só os nossos parentes, amigos, queridos que morreram e a gente não teve a oportunidade de ir no enterro. Uma série de coisas. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil mudou. As lideranças mudaram. Muita gente mudou. Que a gente conhecia, muitas igrejas, pastores, amigos, tudo muda de uma maneira muito grande, muito radical. E é como se nós estivéssemos chegando nesse país para aprender a viver nesse país. É como se fosse outro país de novo. Outro campo. Sendo que a única diferença é que aqui nós temos cidadania. E fala o idioma, de passaporte, né? Exatamente. Olha só que interessante. Eu acho que deve ser até mais difícil, eu creio, porque eu também passei um pouco dessa experiência voltando a morar no Paraguai depois de ter saído e morado no Brasil, né? Porque eu vejo assim que a cobrança das pessoas é muito maior. Muito grande. Porque eles entendem assim, não. Você não é estrangeiro. Você não é estrangeiro. Com certeza. Por que você está estranhando isso? É verdade. Porque você está achando que lá é melhor, que não sei o quê. Há muita pressão sobre... Sim, vocês estão sentindo isso? Sim, a cobrança é muito grande, a expectativa da família. Sim, dos amigos. Da família. Sabe, dos amigos, da igreja. Na igreja, muita gente já não está mais lá, muitos faleceram, pessoas idosas, outros nasceram, já estão enormes, grandes, já casaram, já estão com filhos. Verdade. Muita gente mudou, muita gente entrou na igreja, conhece a gente porque quando a igreja faz um trabalho missionário bom, é óbvio que você fica conhecido através de fotos, através de vídeos e tal. Mas mudou, é outro Brasil, é diferente pra gente. A gente ainda está se adaptando a isso. E também tem seu tempo, né? Não tem como vocês também... Porque às vezes a pessoa também, o missionário também se cobra muito por causa dessa pressão. Gente, já tô aqui há 1 ano e não consigo ainda pegar o ritmo. Já tô aqui há 2 anos. Para algumas pessoas acho que é mais difícil do que para outras. Por exemplo, pode falar. Um dia desses eu fui falar numa igreja e eu precisava voltar para a rodoviária. Então eu precisei achar um caixa eletrônico para tirar R$20 para poder pagar o ônibus. Só que o ônibus não recebia dinheiro. Você não pode mais pagar o cartão, ônibus, né? Com tudo dinheiro. Você tem que ter o cartão e todo mundo passa o cartão. E aí eu fiquei ali naquela situação, o horário do ônibus na rodoviária para sair, vencendo, eu preso no ônibus municipal, tentando convencer o motorista a me deixar passar. E ele não queria deixar passar porque ele não tinha o que fazer com dinheiro. Ele falou, a gente não recebe dinheiro aqui nessa cidade. O senhor tem que ter o cartão. E aí eu tive que descer do ônibus
e procurar uma banca de jornal, e até a pessoa que me ajudou na banca de jornal, e é engraçado que parece que eu sou estrangeiro, né? Parece que eu sou estrangeiro no meu próprio país, né? A pessoa da banca de jornal falou assim, quando isso acontecer com o senhor, realmente aqui nessa cidade só funciona com cartão. Mas o senhor vira para as pessoas que estão dentro do ônibus e pergunta, olha aqui, ó, tá aqui o dinheiro da passagem, quem é que pode passar, por favor, o cartão aqui para mim? Boa. Para eu poder entrar. Olha, boa ideia. Porque não foi o que aconteceu. Eu acabei ficando na rua. Acabei ficando na rua, tive que procurar o caixa eletrônico de novo, pegar mais dinheiro para poder pagar o Uber, para poder chegar na rodoviária, porque não tinha como chegar lá de ônibus. Então, em muitos aspectos, a gente acaba se sentindo assim, meio estrangeiro no nosso próprio país, na nossa própria cultura, né? Em relação a tudo, em relação, por exemplo, à vestimenta, a gente sentiu muita diferença. Né? Você acostumou com lá, né? Sim, a comida também a gente sentiu diferença, né, quando voltou, né? A gente gosta da comida brasileira, claro, né? Mas o tempero lá é outro, é diferente, a gente não acha os mesmos temperos que tem aqui. Então, tudo mudou. Acaba que você não é mais nem brasileiro, nem árabe, né? Você já é uma mistura de várias culturas. Despatriado. Você nunca mais está em casa, né? Porque antigamente, quando você voltava para lá, falava, não, agora eu tô em casa. Aí você vinha para cá e falava, tô em casa. Agora você não tá em casa nunca agora, mais, né? Você nem é de lá e nem é de cá também. Não se sente mais. Esse tempo foi um tempo longo, né? Então, a gente nem se sente muito parte daqui, às vezes nem muito parte da família, né? Por porque passou muito tempo. A família mudou. A família mudou, os sobrinhos cresceram, casaram. Então, você nem se. Às vezes você faz uma reunião de família, você fica meio que perdido assim. Que tá nos assuntos, você tá boiando. Esse daí é outra experiência de choque também, que dá com certeza, porque eles estão falando de quem mesmo, onde é que fica. O fulano casou, às vezes tá falando de um filho que você nem viu nascer. A gente não sabe de nada disso, perdido, né? E às vezes coisas que para as pessoas são óbvias e triviais. E faz a gente se sentir, inclusive, até pior, meio bobão, né? Meio abobalhado. Do tipo, quando a gente chegou, as pessoas diziam assim, ih, morreu a Marília Mendonça, a rainha da sofrência. E a gente dizia assim, primeiro... Quem é Marília? Quem é Marília Mendonça? Segundo, o que é sofrência? O que é sofrência? Então quer dizer que quando a gente esteve fora, apareceu um novo ritmo musical chamado sofrência, e aí uma pessoa se despontou nessa área e agora ela morreu num acidente, por isso que as pessoas estão chocadas e tal. Então a gente fica assim meio que aéreo, né? Deslocado nessa situação, porque uma série de coisas aconteceram que a gente não viu acontecerem, né? Eu acho que a palavra é perdido, né? Porque você não consegue entender o que está acontecendo ao seu redor e não consegue fazer esse link, e as pessoas olham para você como estranhando, né? Sim, O que está acontecendo? Vai saber que se você é brasileiro, você mora aqui ou veio há pouco tempo, né? Interessante. E eu acho que também essa questão da comparação, eu acho que é inevitável. E é algo muito negativo para as pessoas, né? Acha assim, arrogante. Lá era assim. Arrogante. Não, é porque realmente vocês... Ela acostumou com lá. Não tem como não comparar, eu acho, né? É inevitável, né? Como lidar com isso. Passa um tempo falando, mesmo nós falando português em casa, mas muitas vezes a gente ficava falando em outros idiomas para treinar e tal, né? E sempre tinha gente de fora, né? Dentro de casa. Então se falava muito em outro idioma. Quando você chega aqui, muitas vezes você está falando até na igreja e sai palavra de outro idioma. E você fica, ou você esquece alguma palavra em português. Pedante, fica achando sabe? Mas não é. É porque o hábito de você trocar de idioma, principalmente numa parte do Oriente Médio, onde você fala vários idiomas numa frase. E não português. Sim. Então você acaba completando a conversa com palavras em outros idiomas. É muito comum esquecer as palavras em português. Sim. E, infelizmente, isso soa
arrogante. Arrogante, exatamente. Isso sou arrogante. Então tenham paciência com os missionários. Por favor. Please. É isso mesmo, gente. É muito gostoso bater papo e comentando essas Sim. experiências. Mas o nosso tempo está correndo, já estamos quase chegando ao final. Mas aí a gente queria saber um pouquinho também como está sendo o tempo de vocês aqui no Brasil, o ministério que vocês estão desenvolvendo. Vocês podem compartilhar um pouquinho também para que as pessoas possam Claro. entender. Mudou o projeto, mas continuam sendo missionários. Nós né? continuamos sendo missionários da APMT, apesar de não estarmos lá no Oriente Médio, e nós achávamos que estávamos retornando ao Brasil por outras razões, quando na verdade nós descobrimos que Deus estava preservando, né, a nossa vida, a nossa saúde. Quando nós chegamos no Brasil, tanto eu quanto a Célia, nós pegamos Covid, ficamos muito mal. Se nós tivéssemos pego Covid lá, nós não estaríamos aqui. Eu né? queria até que falasse, porque não foi qualquer tipo de Covid. Célia, você pode contar um pouquinho quanto tempo, como foi os dois ficaram internados? Fomos, duas Um sem UTIs. saber do outro, né? Duas UTIs. O Leonardo teve uma recuperação 2 semanas depois eu Duas saí. semanas. rápida, 2 semanas Duas depois da semanas. UTI. E a Célia? Eu fiquei 45 dias no hospital. Só me lembro dos 2, 3 dias antes de eu sair, né? Eu fiquei em coma 40 dias, 23 dias, eu acho, entubada. Tive 2 paradas cardíacas, mas Nossa. o Senhor falou que ainda estava Tava na hora. Preservou sua vida. Uau. É verdade. Isso é fundamental. É bênção a gente de Deus, entender. resposta às orações. As orações, muita gente orando, Muito, clamando. E também, eu entendo como que Deus está falando assim, o teu ministério ainda não acabou. É importante Precisa ainda, quero, né? eu quero continuar. aproveitar e agradecer a todos que oraram por nós, né? É verdade. Em especial. E eu estou aqui, resposta de oração de vocês. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, porque a situação foi realmente difícil. Quando a médica virou para mim e disse, olha, é melhor o senhor ir pensar na sua vida sem a sua esposa. E eu fiquei balançado. Já estava retornando e aí E deu ela uma disse, notícia nós dessa. achamos que ela não vai conseguir. Então, realmente, é mais um milagre de Deus na vida da Célia, né? Mais um testemunho do carinho, do amor de Deus pela vida falta dela, testemunho. no sentido de levantá-la de uma situação muito, muito difícil. E de lá para cá, nós temos tido uma série de outras O Leonardo apareceu com circunstâncias. câncer, né? Circunstâncias Foi descoberto difíceis. câncer no rim dele também operou, tá tudo bem, graças a Deus. Mas foi descoberto também, então a gente está aí. Precisei operar o câncer no rim. Agora o coração também não está muito bom. Eu até brinco quando eu falo na igreja. O médico disse, olha, você está perdendo capacidade no seu coração. Ele agora só tem 54%. Você perdeu 46%. E aí eu brinco e falo assim, bom, é melhor ter um coração agarrado com Cristo. Metade de um coração. Meio coração agarrado com Cristo e obediente na obra missionária do que um coração inteiro distante do Senhor e descompromissado com a obra do Senhor, né? Mas é bom porque essa situação nos desafiou a repensar a nossa vida, né? E repensando a nossa vida, nós chegamos assim, à seguinte conclusão, eu e Célia, vamos usar esse tempo que nós temos para divulgar o trabalho missionário, para visitar as igrejas, para conscientizar, para divulgar, para mobilizar, para treinar, para procurar criar consciência e visão missionária na igreja. E nós estamos fazendo isso através de uma maneira muito interessante. Nós preparamos um carro, né, que as pessoas geralmente chamam... nós compramos uma van e as pessoas geralmente chamam de motorhome, mas eu gosto de ressignificar. Eu digo que motorhome tem quem é milionário e vive de praia em praia. No nosso caso, ele é um mission home, porque nós somos missionários e a gente vive de igreja em igreja.
Mas o fato é que nós preparamos esse veículo, né, para que nós pudéssemos estar na estrada, visitando as igrejas, de preferência aquelas igrejas que nunca foram visitadas, nunca foram desafiadas, ou porque são muito pequenas, ou porque são muito longes, ou porque é muito difícil chegar lá, e assim por diante. É justamente nessas igrejas que a gente quer ir, a gente quer desafiar, a gente quer mostrar que Deus tem feito algo maravilhoso na Igreja Presbiteriana do Brasil em termos de missões transculturais. O trabalho tem crescido, Deus tem impactado gente no mundo todo, Deus tem transformado e salvo vidas no mundo todo a partir do trabalho da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT. E que isso tudo é nosso, é IPB, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e que nós precisamos tomar parte, orando, contribuindo, apoiando, incentivando os missionários, enviando. E aí nós temos sido bem felizes nessa nossa jornada missionária, onde a cada ano a gente visita várias igrejas e divulga o trabalho missionário. Esse projeto, eu vou deixar para a Célia falar um pouquinho, nós chamamos ele de Gaio, e a Célia vai explicar o porquê. É porque ele é baseado na terceira carta de João, aonde o apóstolo João manda uma carta através de Demétrio para o presbítero Gaio, né? Numa igreja na Ásia, né? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, por causa do tempo também, mas Gaio era a pessoa que incentivava e que apoiava o trabalho missionário. Uau. E isso, João, ele admira, ele fica feliz, né? Ele fala mesmo, né, que ele fica feliz de ver que os filhos dele têm visão missionária. Têm visão e seguem a verdade, né? Que benção. Então, esse é o papel certo de toda a igreja, né? Agir apoiando os missionários e apoiando missões, fazendo. Não há outro objetivo da igreja existir aqui, a não ser missões. Não tem outro objetivo. Não tem outro objetivo. Proclamar a glória de Deus em todas as nações. Como é que vai ser feito isso? Com certeza. Se não está aqui para proclamar, para que está aqui? Só para ficar louvando dentro da igreja? Não é assim. Não é assim. Que outros povos também louvem. E como é que vão louvar? Se ninguém foi enviado, como diz Paulo, né? Precisamos espalhar. Então, nosso trabalho tem sido esse projeto. Nós, inclusive, fizemos um acróstico, né? Com o nome Gaio. São motivos para nós fazermos missões, estarmos engajados em missões, que é gratidão, amor, ideal e obediência. Uau, que legal. Então já deixa aí os contatos de vocês também, para quem, a igreja que estiver assistindo, se você quiser convidar eles para ir na sua igreja, fazer uma visita, fazer esse panorama missionário, esse desafio missionário, se a sua igreja quer saber mais, quer se envolver, entre em contato com eles, tem o site da PMT, apmt.org.br, procura lá em Missionários Leonardo e Célia, ou também, né, deixa aí o contato para que a igreja possa entrar. O telefone. Pode ser. É o DDD 21 9977-66917. Repetindo, 21 9977-66917. E marque uma visita nossa, porque nós temos visto Deus revitalizando as igrejas. Verdade. Verdade. Isso é muito legal. Assistido assim, alegrado o nosso coração. Igrejas que no passado já tiveram uma visão missionária, engajamento, mas que por alguma razão pararam no meio do caminho e agora, a partir dessas visitas, estão voltando, né? Aquela chama, aquele amor, aquele entusiasmo pela pregação, pela proclamação do evangelho a todos os povos, tá voltando, né? E a gente sempre enfatiza, missões é para aqui e para lá os confins da terra. A gente prega o evangelho aqui e lá nos confins da terra, apoiando o trabalho missionário, orando, contribuindo e suportando aqueles que estão lá servindo ao Senhor da Seara. Amém. E eu queria também deixar um desafio, além de ter contato e pedir e fazer um convite para visitar a sua igreja, que vocês também olhem para esse casal missionário que também vive de ofertas. Infelizmente, eu não vou deixar eles falar, porque às vezes o missionário fica constrangido de falar, mas quando o missionário volta para o Brasil,
outra parte do choque reverso é que muitas igrejas cortam o sustento. Verdade. E aí o missionário tem agora, nessa etapa deles, cuidar da saúde, do transporte, de ir de um lugar para outro. Eles precisam de um suporte também da igreja. Então considera adotar este casal de missionários para que eles possam continuar compartilhando essa experiência. Você não foi edificado com a experiência que eles contaram? E como Deus agiu através deles, né, Kleber? Sim. No tempo incrível, né? que eles doaram a sua vida a melhor etapa, vamos dizer assim, de saúde, energia, aprender idiomas, se adaptar. E agora eles estão de volta, dando esse suporte para as igrejas. Então, as igrejas também podem abraçar. Se você não sabe qual missionário abraçar, aqui está uma sugestão de um casal de missionários. E eles também podem entrar em contato pelo site, né, Cleber? Sim, isso mesmo. Acesse o site, apmt.org.br, procura lá na aba Missionários, o nome é Leonardo e Célia, e lá você vai ter informação do projeto deles, contato, telefone, e-mail, como você pode participar, contribuir, enviar sua oferta. E para mim, assim, o que ficou muito, que eu gostei muito, sou muito grato, é que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais perigoso, lugar mais difícil, lugar mais fácil. Não. Se você tá fazendo a vontade de Deus, né? Como vocês falaram, vocês oraram e Deus queria que vocês ficassem, vocês ficaram e foi uma bênção. Então é isso, é você estar obediente à voz de Deus, a fazer a vontade de Deus, na hora certa, no lugar certo. Se Deus tá mandando ficar fixo, Deus tá mandando ir, vai. Não fica com medo dos choques, né? É como eu costumo dizer para os alunos, né? O Deus que chama, capacita. E o Deus que chama e capacita, usa. Então, é inevitável viver essa paz, né? De estar no centro da vontade de Deus. Muito Amém. bom. Muito obrigado. Estamos terminando o nosso bate-papo gostoso aqui, missionando. 30 segundinhos aí para despedir dos nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. Um abração a todos vocês, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo privilégio de ter nos dado a oportunidade de estar na sua casa, no seu aparelho de telefone, na sua televisão, no seu computador, compartilhando, e eu acho que foi divertido, foi um dos podcasts mais descontraídos, né? Um momento realmente abençoado para a gente também. E a minha palavra, a minha e de Célia, né, ela também vai falar, é para que você comece a ver o trabalho missionário com uma outra visão, né? Deus nos tem dado o privilégio de ser uma igreja missionária a partir da identidade, né? Nós somos resultado do trabalho missionário. E isso é uma bênção. Porque nós só precisamos cultivar essa nossa identidade, esse nosso jeitinho de ser uma igreja bíblica, reformada e missionária na Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, em cooperação com a IPPTV e aqui o podcast que a gente louva a Deus e agradece pela vida de todos vocês. Amém. Bem, o que eu quero falar com vocês é que entrem em contato conosco. Óbvio que nós temos muito mais coisas para contar, né? Se vocês quiserem rir mais. Boa, isso daí. Temos muito que a gente não dá testemunho, não, né? As nossas histórias, né, no Oriente Médio acabaram virando realmente fatos interessantes, né? E engraçados. Mas entre em contato conosco, nós gostaríamos muito de conhecer vocês pessoalmente. Muito obrigada pela presença. Vocês. E obrigado também você que nos acompanhou e esteve aqui conosco, desfrutando também desse bate-papo gostoso. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.